Bora lá! Deixei para vocês intervenção federal constitucional ou não? Bom, primeiro uma resposta leiga, simples, depois eu vou dar alguns detalhes, principalmente para quem vai fazer uma prova, um concurso, ou pretende aprofundar no tema. O que é intervenção federal? A intervenção federal, o nome diz, intervenção federal. Primeiro ponto importante. Existe hierarquia entre União, Estados e municípios? Não. O presidente não manda mais que o governador, o prefeito não manda mais que o governador não manda mais que o prefeito e assim por diante. Em regra, todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, não há hierarquia entre eles. Um não é mais importante, um não manda no outro, não determina regras e assim por diante. Eles têm, isso faz parte, da organização do Estado, que é um dos 3 pilares da Constituição para evitar o abuso de poder. Então eles só têm competências diferentes. O prefeito tem uma competência, o governador tem outra, o presidente tem outra. Tá? E, de novo, não há hierarquia entre eles. Sei lá, o prefeito, por exemplo, é responsável pelo transporte coletivo local. Né? Quando você vai para o governador, o transporte intermunicipal é dele. Quando você vai para o presidente, o transporte internacional é dele. Então é só para evitar o abuso. Eu divido as funções para evitar que um tenha mais função e sobreponha ao outro. Então não existe hierarquia entre eles. Mas espera aí, professor, intervenção federal. Opa, esse é uma situação excepcional, uma ferramenta excepcional que é dada na Constituição. A intervenção, então, é uma medida excepcional em que um ente federativo mais amplo intervém num ente federativo menos amplo. Cuidado! Use a palavra amplo. Por quê? Porque, de novo, não há hierarquia, então eu não posso falar de um ente mais importante, de um ente maior, etc e tal. É um mais amplo. Mais amplo, professor? A União tem um interesse do país todo, internacional. O Estado tem um interesse regional e o município um interesse local. Essa é a tripartição que a Constituição fala na hora de definir as funções. Então, quando o interesse ele é mais amplo, eu dei exemplo disso durante a Covid. Quando eu falo a Covid, é uma pandemia, ela vai além das fronteiras do país. Opa, então o interesse é mais amplo. União. Dengue. A dengue ela é regional, né? A gente sabe que algumas regiões têm uma situação endêmica. Opa, regional, governador, já não vai para o presidente mais, né? Então, sei lá, no município X, porque tem uma mata, tá tendo febre amarela. Opa, local, né? Então, essa divisão ela é muito importante, ela é feita, tem que se acompanhar as decisões do STF. Então, bom, já dei o conceito. É constitucional ou não é? Bom, essa análise não é tão simples, né? Por quê? Porque ela precisa de outros elementos. O que a gente tem, por onde que a gente começa essa análise aí? O próprio nome já ajuda. O conceito que eu dei, né? Uma medida excepcional. A intervenção federal ela se rege por 3 princípios. Anota aí o aluno para uma prova de concurso ou de faculdade. Ela tem princípio da excepcionalidade, princípio da taxatividade, princípio da temporalidade. Temporalidade mais fácil, tem que ser um tempo delimitado para evitar o abuso de poder, porque senão a União, por exemplo, se intervir no Distrito Federal, opa, eles aproveitam, né? Não é possível. Taxatividade, só que está previsto no artigo 34. O artigo 34 traz o que a gente chama de princípios constitucionais sensíveis. O rol dele é taxativo, isso quer dizer o quê? Que ele não permite ampliação. Só naqueles casos eu vou ler daqui a pouco para vocês. E o princípio da excepcionalidade, que é o mais importante. Por quê? Porque se a gente pegar o artigo 34, vocês vão ver que ele é geral. Então vamos lá, vamos ler ele aqui. Artigo 34. A União não interverá no Estado nem no Distrito Federal, exceto para... Olha o princípio da excepcionalidade aí. Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de unidade federativa na outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, que foi o caso. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo força maior, cuidado. Prova de nível médio, prova de concurso não jurídico, eles adoram cobrar esse dispositivo aqui, fala dos 2 anos. Eu acho cruel, mas é fato. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, agora os princípios constitucionais sensíveis. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, que tem a ver com esse ponto aqui também muito importante, né? Direitos da pessoa humana, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido na receita, resultante de impostos, tá lá. Olha só, professor, é aberto, não é? Por exemplo, por grave comprometimento à ordem e segurança, que foi o caso, né? Beleza. Olha como é que isso é complexo. Vamos supor que está tendo uma rebelião num presídio. Isso compromete a ordem? Sim. Covid, isso compromete a ordem? Sim. Opa, é possível a intervenção federal? Não. A Constituição ela tem que ser lida
com a hermenêutica constitucional e com os princípios. E aqui eu tenho um princípio norteador da interpretação da intervenção federal, que é a excepcionalidade. Então, por exemplo, teve lá a rebelião no presídio, um negócio pesado. Se as forças policiais dão conta, é elas que devem atuar. Não é? Se eu tenho Covid, se eu liberar licitações, facilitar as licitações, se eu puder determinar que as pessoas fiquem em casa, etc e tal, isso já é suficiente? Já, eu não vou precisar dessa intervenção. Para eu falar, então, que tem uma exceção, eu tenho que fazer essa interpretação. No caso da intervenção no Distrito Federal, quais foram as alegações? Atuação do governador e da polícia. E isso tem alguns elementos. Quais são os elementos? E aí que é a dificuldade, tá? Esses elementos, eles estão elencados aí de uma forma... e aí eu acho uma falha do decreto. O decreto de intervenção não dá esses detalhes, né? Isso é ruim. Mas a gente sabe que pelas manifestações de presidente, governador, ministro, interventor, que o principal ponto foi o seguinte. O governador falou antes que não tinha nenhum risco. Supõe-se que existe um número de policiais baixo para o tipo de evento, que não era normal, né? Lembrando que naquele local é o local que mais tem manifestações no país. Então já tem protocolos para aquilo. Então você já sabe mais ou menos qual é a quantidade ideal, quantos deveriam ser, etc e tal. Também levantou-se a ideia de que a tropa que estava lá não era mais adequada, porque a polícia ela tem uma tropa específica para esse tipo de ação, né? Geralmente são as tropas de choque. Isso está fora do direito, tá? Isso na segurança pública é outra coisa. E não estava lá. Então esses são os indícios de que não houve uma omissão, não houve uma atuação. Professor, você sabe se teve? Não sei. Porque aí eu preciso de mais elementos. Mas sobre esse ponto de vista era possível a intervenção. Ela foi bem delimitada, né? Se você lê o decreto, e aí uma recomendação, leia o decreto. Vou colocar aí, porque as pessoas comentam muito as coisas sem ler. Né? A lei é ruim, a decisão é ruim, o decreto é ruim. Tem que ler o decreto antes. Né? Ele fala especificamente na segurança pública, então nesse ponto está correto. Por quê? Porque uma das formas de abuso de poder é aproveitar. Né? Dar esse evento aí, o que o presidente poderia fazer? Vou aproveitar e eu que vou governar o Distrito Federal. E ele daria uma intervenção federal muito ampla, falando que ele poderia intervir no Distrito Federal. Não. A intervenção é especificamente para as forças de segurança pública para resolver o problema. Ela tem um prazo delimitado, se não me engano, até o final de janeiro. Ok. Então, nesse ponto de vista, a gente tem um decreto que aparentemente está ok. Agora, professor, se não tiver, isso é possível? Claro que é. Para isso existem controles, mecanismos de controle. A intervenção federal, e agora talvez é importante ainda para o leigo, mas daqui a pouco eu saio, como é que eu evito o abuso? Eu coloco a participação dos três poderes ou das três funções estatais, para evitar que o presidente sobreponha ao outro. Lembrando que na nossa federação o presidente tem poder demais. Então a gente sempre tem que criar ferramentas do legislativo e do judiciário para controlar esse poder executivo, tripartição de poderes, freios e contrapesos. Então eu tenho um controle legislativo, um controle jurisdicional. O controle legislativo vocês já viram. O presidente decretou, tá certo? O procedimento é que o presidente da intervenção federal ele decreta. Após a decretação, há uma análise, um controle do legislativo. O que o Congresso fez? O Congresso estava em recesso, fez uma convocação extraordinária, então os deputados os senadores saíram do recesso para votar. Está dentro da Constituição, ela fala lá, eu acho que se não me engano o prazo é de 24 horas, o Congresso tem que fazer. Então eu tenho um primeiro freio. Por quê? O presidente, ele é de um partido X, de uma ideologia X, mas lá no Congresso eu tenho todas as ideologias, todos os partidos representados, várias ideias. A ideia é evitar um abuso de poder da maioria. O presidente foi escolhido pela maioria, então ele é majoritário. Lá no Legislativo tem as minorias representadas, exatamente para evitar que a maioria se sobreponha à minoria. Fechou. Primeiro controle. Também não precisa na intervenção federal ser ouvidos conselhos, né? Conselho da República, Conselho de Defesa. Observação. Conselhos que vão se tornar importantes para as provas, porque a gente tem falado muito neles, então a tendência é que caiam, apesar de não ter muita relevância assim. Conselho aconselhar, tá? O conselho ele não dá parecer determinante, ele só aconselha o presidente sobre isso. A audição do conselho tem que ser ouvida. Até o momento não foi ouvido ainda, isso é um problema. É claro que tem um outro detalhe. Como o governo acabou de iniciar, talvez a gente não tenha tido tempo de nomear o conselho, né? Porque o conselho tem uma formação lá de povo, parlamentar, de várias pessoas. Então isso pode ser relevante, mas tem que ser ouvido, mesmo que seja ouvido depois, porque é uma determinação constitucional. Bom, quais são os detalhes que eu falaria, então, agora esquecer os leigos, para quem está querendo só entender o assunto, para o concurseiro, para o estudante de direito? Primeiro, os princípios,
Então, não esquecer, princípio da excepcionalidade, temporalidade, taxatividade, você tem que estudar ele. Segundo ponto que eu recomendaria, princípios constitucionais sensíveis. Como eu disse, esse é um dos artigos mais importantes da Constituição. Ele deve ser estudado. Não gosto de decorar, mas para quem é concurseiro, é um concurso daqueles que você tem que ter um artigo que você tem que ter na ponta da língua, porque ele sempre cai. Um terceiro ponto que eu recomendaria o estudo agora, e depois eu até preparo alguma matéria sobre isso, ou uma aula lá no canal. Tem vários tipos de intervenção federal, com procedimentos diferentes. Se uma prova for ser difícil, ela vai cobrar esses procedimentos diferentes. Então eu tenho intervenção federal espontânea, que é quando o presidente determina que foi o caso, mas eu tenho ela por meio de representação do PGR, então o Procurador-Geral da República representa, pode ser dos tribunais mediante requerimento ao STF, aí a gente tem a famosa ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por intervenção, que inclusive é um bom tema para a sua prova de segunda etapa da OAB, já que a ADI é o que mais cai e a interventiva não é muito comum, mas agora é uma situação excepcional. Então, são esses os pontos que o concurseiro e o estudante tem que estar. Se quiser uma aula, comenta aí que depois eu gravo no canal, lembrando que eu tô de férias, gente. Então isso aqui é excepcional, mas depois eu ponho essa aula lá no canal. Confere no link. Eu vou colocar aqui também nesse link aí da bio os documentos, né, da intervenção federal, se você quiser dar uma olhadinha e dar uma lida. Fechou? Tchau.